E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um vídeo que vai aterrorizar vocês. Hoje eu vou falar sobre Adolf Hitler, o Messias das Trevas. Considerado como um dos maiores genocidas da humanidade, Adolf Hitler, que foi uma criança doente, se tornou um adolescente frustrado por ter sido reprovado 2 vezes nos exames de admissão para a Escola de Belas Artes de Viena e ter sido menosprezado por Stefanie Sack, uma jovem judia pela qual Hitler se apaixonou perdidamente aos 17 anos e que também no início da vida adulta viveu só e isolado, sobrevivendo com a pequena renda obtida com a pintura de cartões postais e anúncios e vagando de um abrigo municipal para outro. Nos faz pensar como um homem medíocre desse pôde, através de seus discursos, hipnotizar milhões de cidadãos alemães, obtendo a fascinação e a confiança de toda uma nação, levando-os a uma cruzada genocida que resultou na morte de 6 milhões de judeus em toda a Europa e quase conseguindo dominar as grandes nações mundiais? Para tentar responder essa pergunta, temos que retroceder um pouco na história da humanidade. Então, vamos lá. Em meados do século XIX, mais precisamente em 1870, em plena era vitoriana, o escritor inglês Edward Land publicou um livro de ficção científica chamado The Coming Race, que em uma tradução livre seria A Raça do Futuro. A história descrevia que o planeta Terra seria oco e em seu interior morava uma raça alienígena superior que possuía uma energia misteriosa chamada Vril, fonte de um imenso poder que seria usada por eles para tomar o planeta, destruindo todos os humanos. Até aí, tudo bem, mais uma história de ficção como tantas que fazem parte da literatura mundial. O problema é que os malucos resolveram transformar a fantasia em seita e passaram a acreditar que a tal raça existia e que alguns humanos podiam compartilhar da energia Vril que foi dita ser derivada do Sol Negro, uma grande bola de energia condensada que supostamente existia no centro da Terra, sendo essas pessoas chamadas de Vril-IA, e podiam controlar essa energia toda com a mente, estando hábeis a fazer coisas boas e nem tão boas assim. Dessa forma, a sociedade secreta Vril teve início no fim da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, quando as sementes de ideologias potencialmente contidas na obra serviram para criar o corpo de teorias que se desenvolveram em meio à violenta anarquia presente na época. Havia uma horda de políticos extremistas e líderes de seitas disputando o poder. A mais importante dessas seitas era a chamada Sociedade de Thule, e sua seita secreta, a Sociedade do Frio. A loucura era tanta que alguns relatos afirmam que seguidores dessa sociedade passaram a realizar centenas de escavações por todo o planeta na tentativa de encontrar os tais habitantes subterrâneos. O objetivo da Sociedade do Vril era encontrar um Messias germânico que deveria liderar os arianos no processo de dominação do mundo e exterminação das outras raças, especialmente os judeus. O surgimento desse Messias foi predito por um espírito que chamava a si mesmo de a besta do livro da Revelação. Em uma sessão do culto na qual estavam presentes os seguidores Alfred Rosenberg e Dietrich Schekor, a besta teria revelado que um homem chamado Hitler iria segurar a lança do destino e liderar os arianos rumo ao poder. Hitler, que desde jovem era fascinado pelo estudo do ocultismo, soube da existência da Sociedade Vril e poucas semanas depois da dita revelação, ele começou a frequentar os encontros da Sociedade de Thule Vril. A sociedade logo percebeu o potencial de Hitler e como poderia explorar seu espantoso magnetismo. Ele podia transformar multidões em adoradores histéricos, hipnotizava as pessoas e mesmo os homens mais fortes não resistiam ao seu carisma. O poder parecia correr em suas veias e produzia ondas de emoção que congregavam os que estavam à sua volta em um mesmo arrebatamento.
Hitler rapidamente se tornou um dos membros dessa sociedade secreta bizarra, e não só ele, mas muitos outros líderes do nazismo, como Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Hermann Göring. Eles acreditavam que poderiam e deveriam dominar o mundo usando a poderosa energia vril. Logo, o ditador tornou-se uma espécie de figura de agregação daquela seita. Os membros da sociedade acreditavam que Hitler era de fato escolhido, o Messias das trevas, e que através dele iriam criar uma nação ariana. O historiador Michael Fitzgerald explica: a sociedade do Vril era dedicada ao mal. Através do partido nazista, eles perpetraram as maiores maldades do século XX. Os ocultistas do Vril trabalhavam em segredo absoluto e não tinham escrúpulo quando se tratava de impor o poder ariano, e revela: a face mais obscura do culto vril era o sacrifício de crianças de 0 a 7 anos. Elas eram esfaqueadas no peito e tinham suas gargantas cortadas. No auge do poder na Munique dos anos 20, centenas de crianças desapareceram. Muitas foram presumivelmente sequestradas pelo culto a fim de atrair, concentrar e catalisar a energia vril. Eles também cometiam várias outras atrocidades: assassinatos convencionais, evocação de espíritos dos mortos, sacrifícios humanos e rituais de captação de forças ocultas ou vril por meio de orgias sexuais. Segundo consta nos anais sombrios da história, esses bacanais eram promovidos para conjurar forças ocultas, pois dessas relações sexuais deveriam gerar a raça dos mestres que repovoaria a Alemanha devastada. Nessas orgias, as mulheres eram possuídas por espíritos e começavam a falar em línguas, e suas profecias eram consideradas com toda seriedade. Eles acreditavam que, eliminando o maior número de raças possível, seria mais fácil promover a ariana e, literalmente, dominar o mundo. Além da obsessão em exterminar raças, alguns membros eram totalmente contra as outras religiões e chegaram a pregar que o cristianismo era, na verdade, uma perversão judaica. Aproveitando para fazer um deboche à cruz cristã, Friedrich Krohn, que também era ocultista, sugeriu o uso de uma suástica ou cruz gamada, usada por muitas civilizações ao longo dos séculos, para se tornar símbolo do partido de Hitler. No caso, a suástica nazista seria usada representando a luta pela área vitória. Segundo a tradição, ela deveria estar em um disco branco sobre um fundo vermelho. O vermelho simbolizava o sangue e o ideal social, e o branco o nacionalismo e a pureza da raça. Hitler ficou encantado com a ideia, mas pediu para alterar a orientação da suástica, pois quando seus braços estão em sentido horário, conforme observado na bandeira nazista, a suástica seria um ícone mágico capaz de chamar a atenção das divindades malévolas, e dessa forma a mudança simbolizava a evocação do mal, a degeneração espiritual e a magia negra. Como toda seita precisa de um templo, foi Himmler o responsável pela tarefa de idealizá-lo. Em 1934, um ano após os nazistas tomarem o poder, ele assinou um contrato de arrendamento por 100 anos do castelo de Wevelburg. Obcecado pelo culto e por fantasias medievais, o chefe nazista fez várias modificações na arquitetura do castelo para deixá-lo com cara de lar espiritual do culto à morte. Para isso, ele usou centenas de prisioneiros judeus responsáveis em construir uma suástica gigante no porão onde os heróis da SS eram cremados. Foi nessa fortaleza elegante, com primoroso piso de pedras finamente cortadas, ornado com arcadas majestosas de rocha polida sustentando a abóbada do teto, onde no centro do grande salão se vê um altar circular, escavado abaixo do nível do piso, com degraus que conduzem a uma pedra quebrada e carbonizada, de onde podem ser vistas 13 lanternas tremeluzentes nas paredes curvas. Mas olhando para cima, temos a sinistra visão de um signo que a cultura nazista tornou macabro, uma suástica gigante no meio do domo. Foi aí, nesse palácio medieval, que o Partido Alemão foi criado e dirigido, e de onde os atos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial foram traçados pelo chefe SS Heinrich Himmler, que acreditava estar possuído pelo poder da mística força ariana vril.
Anos mais tarde, apareceram depoimentos de pessoas ligadas ao Terceiro Reich que indicaram que Himmler era apenas um ser inanimado, sem espírito ou alma, um ser que era usado pela força das trevas apenas para obedecer às ordens que lhes eram impostas e que não podiam ser negadas. Mas o motivo pelo qual a sociedade Thule-Vril não conseguiu realizar seu objetivo de dominar o mundo através de seu Messias negro não se sabe. Desconfia-se que, felizmente, algo deu errado. Então, com a queda de Hitler e o fim da Segunda Guerra, a sociedade Vril simplesmente desapareceu do mapa tão misteriosamente como ela começou. Porém, um dos maiores mistérios é que, além dos membros terem desaparecido, praticamente todos os rastros também desapareceram, incluindo a maioria dos projetos. Muitos historiadores tendem a subestimar os fundamentos ideológicos ocultos do nazismo com receio de banalizar os horrendos crimes de guerra ou encontrar desculpa para eles. Já outros investigam o tema em busca da história não contada de uma religião secreta no coração do nazismo. Para o professor Nicholas Clark, chefe do Centro de Estudos Esotéricos da Universidade Inglesa de Exeter, os mitos do ocultismo tiveram um papel central no nazismo. Hoje, isso parecem ideias loucas, mas elas estão no âmago do movimento e na origem do partido nazista.